Se você quer saber quais foram as questões mais fáceis de humanas no Enem 2022, ou seja, aquelas que vão ser mais valorizadas pela TRI, esse vídeo é para você. Nele, eu vou trazer quais foram as minhas opiniões das questões que vão ter aí a maior pontuação e que vão valer mais a pena você ter acertado no Enem de 2022 em humanas. Eu sou o Flávio, eu acertei 168 questões no Enem e ano passado fui aprovado em Medicina em uma faculdade federal. E dou dicas e conselhos para que você também consiga a sua aprovação. Antes de continuar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, estou produzindo muito conteúdo agora na reta final sobre ciências da natureza, matemática e análises das provas do Enem. Beleza? Roda a vinheta e bora pro vídeo. Bem, eu já fiz as minhas avaliações da prova de humanas. Se você quiser saber, eu deixei o link aqui na descrição e vai aparecer aqui num card de qual foi a minha opinião geral da prova de humanas. Mas falando agora das questões que eu achei mais fáceis na ordem em que eu acredito que elas foram de dificuldade. A questão mais fácil da prova para mim, de longe, foi a questão número 56 da prova azul. Essa questão, ela dizia o seguinte, vai aparecer aqui na tela. A crítica contida no texto e na figura evidencia o seguinte aspecto da sociedade contemporânea. A primeira imagem já mostrava muito claramente, basicamente, tá estudando, Júnior? Calma, tô tentando achar um sinal de Wi-Fi. Assim, com certeza era exclusão social, não precisava nem ler o texto. Era uma questão muito simples, muito tranquila, eu acredito que não vai ter grande dificuldade. Na minha opinião, foi a questão mais rápida e mais fácil da prova. Questão número 56 da prova azul. A segunda mais fácil foi uma também que tinha imagem. Eu até comentei sobre isso, né? Muitas questões que têm imagem acabam sendo mais fáceis, tanto em linguagens quanto em humanas. Que foi a questão número 70 da prova azul também. Vou deixar aqui na tela. Considerando o conceito apresentado no texto 1 e os dados apresentados no texto 2, no Brasil são fatores que intensificam o fenômeno da discriminação. Nesse caso ficava muito claro, né? Quando você olha os gráficos, você vê que a mulher sem cônjuge e com filho tem 57% de chance de estar abaixo da linha da pobreza. Se ela for preta ou parda, isso já aumenta em relação a ela ser branca. Então, com certeza, a raça acaba sendo importante. E quando você olha, as mulheres têm muito mais chance do que todos os outros grupos, mulheres sem cônjuge no caso, né, do que todos os outros grupos de estar abaixo da linha da pobreza. Então, no fim, é raça e gênero, né? Raça do ponto de vista de pretas e pardas versus as brancas, pelo menos nessa comparação aqui, e gênero em relação a mulheres em comparação com homens ou casal que ainda esteja junto. Então era uma questão bastante simples, uma questão de interpretação, nenhuma das outras alternativas se encaixava. Eu acredito que essa foi a segunda questão mais fácil da prova. E agora a próxima questão que eu selecionei aqui foi a questão 48 da prova azul, uma questão que diz o seguinte. O texto, que guarda a grafia original da autora, expõe uma característica da sociedade brasileira, que é o. Ficava muito nítido no texto, se a gente lê, né, alguns trechos, por exemplo. E há certos brancos que transforma preto em bode expiatório. Ficava muito claro que tem a ver com racismo, né? Então, racismo estrutural não falava de nenhuma forma de desemprego, consideração de renda, exclusão informacional, precariedade de educação. Era claramente racismo estrutural, era uma questão que realmente, eu acredito, vai ser muito valorizada pela TRI. Considero que foi a terceira questão mais fácil da prova de humanas. E por último, uma questão também que eu achei fácil, mas assim, ela não era tão fácil quanto as outras três. Mas eu acreditei que é uma questão que ficou entre fácil, no pior dos casos, média. Que foi a questão 59 da prova azul. Ela diz o seguinte. A ação governamental descrita constitui-se uma importante conquista para os pequenos produtores em virtude da... E quando você lê o texto, né, qual que é esse programa, qual é essa ação governamental? É o Programa de Aquisição de Alimentos. E o que eles fazem? Compras públicas. O que é isso? É a comercialização garantida, né? Quando o governo lhe diz que vai comprar um programa de aquisição de alimentos, é o seguinte, o governo ele faz a aquisição de todos os alimentos de pequenos produtores, garantindo essa comercialização, e depois ele continua a partir daí. Essa garantia é muito importante para o pequeno produtor, porque imagina que ele produz, sei lá, 100 quilos de alguma coisa e só consegue vender 30. Ele perde 70 quilos e pode ser até no prejuízo. Isso desincentiva a comercialização. Desincentiva a produção do pequeno produtor. Então eu acredito que essa foi uma questão também bastante fácil. Algumas pessoas ficaram em dúvida entre B e C, mas eu acredito que a taxa de acerto dela vai ser bastante relevante. Beleza, pessoal? Concordo com as opiniões que eu trouxe aqui? Concordo com as questões? Acredito que essas realmente foram as mais fáceis da prova ou teve mais alguma questão que vocês veem como muito fácil também? Bem, nesse vídeo é isso, não se esqueça de se inscrever no canal, espero que você tenha gostado, até a próxima.